Conteúdos: dogmatismo, ceticismo. Habilidade: problematizar quais as possibilidades do conhecimento verdadeiro. Boa noite a todos aí, nossos professores, presenciais. Hoje é a nossa segunda noite, da aula de filosofia. Boa noite também a nossos queridos alunos. Então, estamos aí na nossa segunda aula de hoje, E hoje nós vamos ter já a nossa primeira avaliação, E também o encerramento desta que é a unidade 1, onde nós estamos estudando aí a teoria do conhecimento, Então, eu estou aqui com o professor Josino, professor, dê uma palavrinha com a turma aí. Boa noite a todos. A gente espera que a gente fique focado nessa aula de hoje, porque é uma aula importante, já que nós vamos fazer a revisão e nossa avaliação. Então a gente espera que vocês realmente estejam focados e que não tenham receio de fazer pergunta, tirar as dúvidas, até porque isso torna a aula mais dinâmica, professor? Mais dinâmica. Então, é um espaço importante, um momento da interatividade, para tirar essas dúvidas e também mostrar o trabalho de vocês, a produção intelectual de nossos alunos, professor? Isso aí é fundamental também aqui, tá bom? Então vamos começar aqui fazendo uma revisão, do que nós estudamos até agora. Então, olha só, ontem nós vimos que a pergunta, de base na teoria do conhecimento, claro, é a pergunta: o que é o conhecimento? O que é o conhecimento? O que nós conhecemos? Então, nós vimos no primeiro momento que para que haja o conhecimento é necessário uma relação, uma relação entre o sujeito e um objeto. Nós vimos que o sujeito é o sujeito cognoscente, é o sujeito que pensa, é o nosso pensamento, é a mente, é o ser humano, é a consciência do ser humano. E o objeto é o objeto cognoscível, é aquilo que se deixa ser conhecido pelo sujeito, é aquilo na qual o sujeito entra em contato, são os objetos. E aí nós estudamos duas fontes do conhecimento, vocês lembram? O racionalismo, que tem como base aí a razão, e o empirismo, que tem como base a experiência. Então são duas correntes da filosofia, duas correntes filosóficas, que se contrapõem no campo do pensamento, no campo da reflexão, trazendo duas abordagens sobre o conhecimento. Um vai dizer que nós só podemos conhecer pela razão, e o outro vai dizer que nós podemos conhecer, então, pela experiência, pela nossa experiência do dia a dia. Então, esses foram os assuntos que nós estudamos ontem, Nós vimos ontem e falamos sobre isso. E a aula de hoje? Vamos agora acompanhar, então, o que nós vamos ver na aula de hoje. Ontem nós vimos as fontes, a origem do conhecimento. Então nós trouxemos duas abordagens, racionalista e empirista, razão e experiência. Hoje nós vamos trazer também mais outras duas formas de pensar. Ok, então nós tivemos um probleminha aí, na transmissão, mas retomamos. Então vamos continuar, A gente estava falando então que nós vimos até aqui, Isso aqui é importante. Olha, é importante vocês perceberem esses conceitos, essas nomenclaturas e também sempre essas diferenças, Essas contradições que existem no campo do pensamento. Então veja bem, nós vimos ontem a fonte. Nós vimos que nessas fontes do conhecimento surgiram duas correntes. Porque, na verdade, é a busca da verdade, é a busca do conhecimento. Então, eles se perguntam, mas como é que eu posso conhecer, Então, nessa pergunta, o que eu posso conhecer, como eu posso conhecer, o que eu posso conhecer, surgiram, então, correntes de pensamento para dar uma resposta a essa pergunta. Então, o racionalismo diz que, olha, eu posso conhecer pela razão, não tem como eu não conhecer pela razão. Aí vieram os empiristas, disseram, não, mas nós podemos conhecer pela experiência. Então, duas visões opostas,
sobre a fonte. Hoje, nós vamos ver também duas correntes que também se opõem, né, na reflexão. E essa corrente, elas perguntam, então, o que nós podemos conhecer? Qual é a possibilidade de conhecer? Né? Quais são as possibilidades do conhecimento? Que é o ceticismo e o dogmatismo. E aí vamos ver aí, vamos acompanhar comigo na cartela. Então, olha só, nós somos capazes de conhecer a verdade. Então, o problema da verdade, né? Ele é que está aí, é o pano de fundo da busca desses pensadores, né? Da filosofia. É possível ao sujeito, olha só, né? Os elementos que nós tratamos no início da aula. É possível ao sujeito apreender o objeto. Como eu disse, não é aprender sobre o objeto, né? Fazer um estudo sobre o objeto, mas é apreender o objeto. É pegar uma parte do objeto, pegar esse objeto e transformar ele em conhecimento. Afinal, quais são as possibilidades do conhecimento humano? Né? Quais são essas possibilidades? Aí vieram então as duas correntes, né? Vamos acompanhar na outra cartela. Então vieram essas duas correntes, ó. A pergunta: podemos conhecer a verdade? Essa é a pergunta que gerou toda essa reflexão. Então nós temos aí duas correntes filosóficas, o ceticismo e o dogmatismo. O que é o ceticismo? Vem da palavra cético, né? O ceticismo é que define a impossibilidade de conhecermos a verdade. Então a corrente do ceticismo vai dizer o seguinte: não, nós não podemos conhecer a verdade. Então o cético é aquele pensador, aquela pessoa, aquele sujeito que diz que não podemos conhecer a verdade. Então a mãozinha está lá para baixo, né? Vermelha lá, para baixo. Já os dogmáticos, né, na corrente do dogmatismo, vão dizer que não, que o que define a possibilidade de conhecermos a verdade é possível. Então, sim. Olha só, né? Aí nós estamos aí no ápice, né, de uma contradição. Um diz que não, outro diz que sim. Então vamos ver aí como é que eles vão argumentar essa ideia, tá? Sobre a verdade. Um diz que não, outro diz que sim. Vamos começar então pelo ceticismo. Vamos ver aí, ó. Normalmente essas correntes filosóficas, elas têm alguns desdobramentos, né? Elas têm outras ramificações dentro dessas correntes. É por isso que é uma corrente filosófica, porque ela tem aí várias, né? Como uma corrente, né? Tem várias coisas fechando ali, né? Vários círculos se fechando um no outro e se completando. O ceticismo, nós temos o absoluto, o cético absolutista, né? O absoluto, ele vai dizer o seguinte: tudo é ilusório. Tudo é ilusório. Então ele nega completamente a possibilidade de conhecermos a verdade. Ele nega completamente. Então o homem nada pode afirmar, pois nada ele pode conhecer com total certeza. Então, por ceticismo absoluto, isso é ilusão. O conhecimento da verdade é uma ilusão. Não podemos de maneira nenhuma. Aí vem a imagem, ó, na próxima cartela, que vai então trazer essa dúvida. O cético é aquele que duvida. Duvida porque não acredita mesmo. Duvida porque não acredita na possibilidade de conhecer. Outro aspecto do ceticismo, vamos ver aí na próxima. O ceticismo relativo.
ceticismo relativo vai dizer o seguinte, que é o domínio do provável. Provavelmente há uma probabilidade de eu conhecer, né? Então, é relativo. Então, ele vai negar parcialmente a nossa capacidade de conhecer a verdade. Parcialmente. Então, eu posso conhecer a verdade? É relativo. Para uns sim, para outros não. Mas sempre há uma dúvida se pode. Outro aspecto do ceticismo. Vamos ver aí, na próxima. Dentro do ceticismo relativo, tudo é relativo, né? Para o ceticismo relativo. Nós temos 4 formas distintas. O subjetivismo, que considera o conhecimento uma relação puramente subjetiva e pessoal. Então é relativo. Isso é uma verdade? Pode ser para mim, mas pode não ser para o outro. É relativo. Isso chama-se subjetivismo. É uma resposta subjetiva, depende da minha resposta que eu quero dar. Outro ponto, dentro do ceticismo relativo. Ele considera o conhecimento uma relação puramente subjetiva e pessoal. Outro ponto, vamos ver na próxima cartela. Se tudo é relativo, então tem uma validade limitada. Tem uma validade limitada a um certo tempo e a um determinado espaço social. Então, olha para essa imagem aí. Ó. O que é que você está vendo nessa imagem? Vocês estão conseguindo ver a imagem? Ou a tela está preta aí? Estão vendo a imagem? Então, vejam bem. O que é que você vê nessa imagem? Né? Por que é relativo? É subjetivo? Porque, dependendo do meu ponto de vista, né, olhem para a imagem, tá? Dependendo do meu ponto de vista, eu estou vendo aí 2 pessoas idosas, um homem e uma mulher idosos, olhando um para o rosto do outro, não é isso? Olhando assim de primeira? Certo. Agora, foquem no rosto dos 2. Você vai perceber o quê? 2 homens, né? Sentados, um tocando um violão, né? O outro do lado ouvindo, dentro de próximo a uma cabana, onde tem uma mulher saindo, que seria o ouvido, né, do homem idoso. Então você percebe aí, né, que esse relativismo depende do ponto de vista, depende da minha subjetividade. Se eu quiser ver os 2 idosos, eu olho com o ponto de vista do idoso, do rosto dos idosos. Se eu quero ver 2 pessoas tocando, eu olho, né, eu foco a minha visão, portanto, o meu sentido, eu foco ali nas 2 pessoas. Não é isso? Isso, tem um homem de chapéu, né? Está dizendo o pessoal aqui de Taquatiara 49, né? Tem um homem de chapéu. Então, você percebe que muda o ponto de vista, muda a visão que eu tenho do negócio. Então, o ceticismo é por isso que para ele é relativo. O que é a verdade aí? São 2 pessoas ou são 2 idosos? São 2 pessoas, um com chapéu na cabeça, claro, e um tocando violão, ou são 2 pessoas idosas, um homem e uma mulher olhando um para o outro? Né? Então é relativo o que nós estamos vendo aí. Outro ponto, vamos lá, vamos avançar aqui sobre o ceticismo. O cético, ele também vai dizer que há uma probabilidade, o probabilismo, né? Ou seja, para o cético relativista, nós podemos sim alcançar uma verdade provável, mas nunca chegará ao nível da certeza completa. Então, o que é isso aqui? É um copo cheio de água. Eu estou vendo daqui.
provavelmente é um copo que tem um líquido, provavelmente é água, porque é transparente. Aí eu chego lá perto, eu vou cheirar, eu vou pegar e vou sentir o cheiro do copo com água, que eu penso que é água, e percebo que é cachaça, né? Aquele cheiro forte da cachaça. Então, é uma probabilidade de ser, mas pode não ser, né? Então, é relativo. Mais uma vez, é o probabilismo relativo. E depois nós temos aí o pragmatismo. O ceticismo pragmático só é verdadeiro para ele aquilo que é útil, que dá certo, que serve aos interesses das pessoas na sua vida prática. Então, o pragmático, cético, ele compra lá, né, um serrote ou remo, né, sei lá, e aí de repente, para ele só vai ser verdadeiro, só se servir para ele, senão não presta, para ele é relativo. Então, para ser verdade tem que ser útil, tem que dar certo, senão não é verdadeiro, não tem interesse para mim. Tá bom? Então, essa é a ideia dos céticos. Eles duvidam e uns nem acreditam na verdade, na possibilidade da verdade. Vamos agora a outra corrente filosófica que se opõe a essa. Defende de forma categórica a possibilidade de atingirmos a verdade. Então, vejam vocês que o dogmatismo, já defende totalmente, descarta totalmente os céticos. E vai dizer que não. A verdade, sim, ela é possível. Ela é possível. Vamos ver aí na próxima, então, o que pensa o dogmatismo? Tem duas variantes nessa corrente, tá? Do dogmatismo. Duas variantes. Uma é que nós chamamos na filosofia de dogmatismo ingênuo. O que é o dogmatismo ingênuo? O que é o ingênuo? Ah, como esse menino é ingênuo, né? Não tem maldade, né? Então, o dogmatismo ingênuo é isso. A pessoa confia plenamente nas possibilidades do nosso conhecimento. Não vê nenhum problema, é uma coisa natural na relação sujeito e objeto. Então ela acredita facilmente nas coisas. Então ela confia naquilo que acredita. Então é o dogmatismo chamado dogmatismo ingênuo. Esse dogmatismo na Idade Média, né, era muito comum ser chamado na filosofia moderna, que na Idade Média era o dogmatismo da igreja, né, das religiões, onde você acredita plenamente naquilo, que são os dogmas, né? Você acredita sem colocar sombra de dúvidas. Na filosofia se chama-se de dogmatismo ingênuo. E o outro ramo da filosofia dogmática é o dogmatismo crítico. Vamos ver aí, ó. Acompanhe na próxima cartela que o dogmatismo crítico, portanto, ele defende a nossa capacidade de conhecer, sim, assim como o dogmatismo ingênuo. A diferença é que essa capacidade de conhecer só se dá mediante um esforço conjugado dos nossos sentidos e da nossa inteligência. Então, os nossos sentidos e a nossa inteligência. É um dogma, é um dogmático, mas ele é crítico. Ele acredita sim que é possível conhecer a verdade. Aqui não tem nada a ver com a religião, tem a ver com a filosofia. O dogmatismo ingênuo tem um pouco a ver com a religião, com os mitos, com o senso comum. O dogmatismo crítico, ele é puramente filosófico. Ele pergunta, ele lança um questionamento, mas acredita sim na possibilidade de nós conhecermos a verdade. Mas para conhecer a verdade, eu preciso então
criar, elaborar um pensamento onde aquilo que eu sinto, que eu vejo, que eu percebo, é processado pela minha razão, é processado pela minha inteligência, né, pelo meu pensamento. Aí sim, eu dou aquela garantia, né, de que isso é verdade. De que isso é verdade. Então, pessoal, essas aí eram as duas correntes, né? É claro que tem muita coisa dentro delas. Muita coisa tem dentro dessas correntes aí. Mas o importante para nós, estudantes de filosofia, né, do segundo ano, é entender isso. Que perceber, né, estar atento para essas oposições de corrente de pensamento. O racionalismo vai se opor ao empirismo, razão e experiência. O dogmatismo vai se opor ao ceticismo. Os dogmas é possível a verdade e o cético não é possível a verdade. Então, essas correntes, elas nos ajudam a pensar sobre o problema da verdade, não é mesmo? Ela faz a gente pensar sobre o que é a verdade. Aquela imagem, tanto do rosto dos idosos, como dos dois lá, tocando violão com chapéu, pode ser também tudo uma imaginação. Nada ali é real. Né? Nada é real. Então vejam vocês que vai já instigando o nosso pensamento. Ou seja, tanto o dogmatismo como o ceticismo são duas correntes filosóficas que nos ajudam a pensar sobre o problema da verdade e sobre a questão do conhecimento. Tá certo? Muito bem. E aí nós vamos agora para o nosso intervalo, não é isso? Daqui a pouco a gente volta com... É intervalo? É intervalo e depois a gente vem com a revisão. Com a revisão e avaliação. E a avaliação. Exatamente. Até lá. A sua aula continua no próximo vídeo.